Teme ao Senhor teu Deus. Ei, mas não foi ontem ainda que eu estava dizendo ama ao Senhor teu Deus? E não falei das maravilhas todas que ele faz e fez para atrair o povo com amor, atrair a mim e a você, deu o seu próprio filho para perdoar os nossos pecados, porque quando nós olhamos para Deus e vemos o Deus eterno, todo-poderoso, Criador de todas as coisas, pleno em justiça, contemplamos a nossa pobre situação. És pó, ao pó tornarás. Somos mortais e dependemos de Deus pelo ar, pela água, pela comida, pela vida. Ele é a origem e a fonte da vida. O ar que respiramos, a água que bebemos, tudo vem dele, assim como o maná caía dos céus para o povo de Israel. Também a rocha caminhava com eles, vertendo água, e essa água é Cristo que verte a salvação para mim e para você. Ao mesmo tempo que contemplamos essas maravilhas, ficamos encantados e apaixonados pelo nosso Deus. Veja como é importante lembrar o ditado: quem ama, respeita. Bem, também é verdade que quem não respeita, teme. Quem não respeita, teme, não ama. Bom, as coisas são proporcionais. Se a pessoa não ama, não respeita. Se não respeita, vem o temor. Se você não respeita por amor, respeita por medo, por temor. As duas expressões são verdadeiras em toda a Bíblia, especialmente no livro do amor de Deus, Deuteronômio. O livro da aliança de Deus, o pacto de Deus, mostra mais claramente que qualquer outro livro essa expressão do ama e respeita, porque sem o amor não há obediência, não há obediência sim de reciprocidade, ou você obedece por medo, e então, podendo dar uma escapadinha, aí vem o pecado, aí vem a traição. Deus não quer esse tipo de relação, ele quer uma relação muito íntegra, muito inteira, de coração aberto, de um amor verdadeiro. Então, como entender o que está registrado aqui em Deuteronômio, no capítulo 6, verso 2? Desse modo, você, seus filhos, seus netos, temerão ao Senhor, o seu Deus, e obedecerão a todos os seus decretos e mandamentos. E eu lhes ordeno por todos os dias da sua vida, para que tenham vida longa. Ouça e obedeça. Ouvir e obedecer para que tenha vida longa. Já vem uma parte boa. Portanto, o cuidado de Deus, ele é uma referência a amar, guardar os mandamentos para sermos abençoados por esses mandamentos, por essa obediência, por esse temor. Isso fica mais claro ainda quando nós lemos no verso 4. Do mesmo capítulo 6 de Deuteronômio. Ouça, Israel, o Senhor nosso Deus é o único Senhor. Ame o Senhor do seu Deus de todo o seu coração, de toda a sua alma, de todas as suas graças, de todas as suas forças. Por quê? Essas leis são para o vosso benefício. É o que está lá em Deuteronômio capítulo 10, versos 12 a 17. Olha que maravilha aqui quando nós podemos compreender a palavra de Deus. Agora, Israel, que é o Senhor, o seu Deus, lhe pede? O que é que o Senhor, seu Deus, lhe pede? Aqui, então, nós vemos que o que ele pede, o seu Deus, que ande em todos os seus caminhos, que ame e que sirva ao Senhor, seu Deus, de todo o seu coração, de toda a sua alma, e que obedeça aos seus mandamentos, aos decretos do Senhor que hoje lhe dou, para o seu próprio bem. Inicialmente parece uma ordenança egoísta, um pensamento de alguém totalitário, de alguém que está com o ego exacerbado. Mas logo compreendemos que aqui, para o seu próprio bem. É o próprio Deus quem fala, obedeça que é para o seu próprio bem. É como um pai que alerta o filho sobre os perigos da vida e diz, é para o seu próprio bem. Ao Senhor, o seu Deus, pertencem o céu e até os mais altos céus, a terra e tudo que nela existe. No entanto, o Senhor afeiçoou-se aos seus antepassados e os amou, e a vocês. Portanto, é um ato de amor a vocês, descendentes deles. Escolheu entre todas as nações como hoje se vê.
Sejam fiéis de coração à sua aliança e deixem de ser obstinados. Um coração rebelde, obstinado, não teme a Deus. O temor ao Senhor é o princípio da sabedoria, diz o salmista. A palavra no original do temor a Deus aqui, ela pode representar tanto ter medo como ficar maravilhado, reverenciar, dar honra, ter respeito, ou ter espanto, temor, pavor. Bem, as duas expressões são certas, eu disse, porque aquele que não obedece a Deus, não guarda os seus mandamentos, não tem amor por Deus, vamos repetir isso conforme os textos da Bíblia? Quem me ama, guarda os meus mandamentos, disse Jesus. Quem não guarda os mandamentos, portanto, não ama. Mas estes estão diante da acusação da lei. Mas se você guarda a lei porque ama a Deus, então você é protegido pela lei. E aí você não tem condenação na lei, porque Jesus Cristo já pagou o preço da condenação. E veja como é importante, a lei te protege para que ninguém minta para você, para que ninguém mate você, para que ninguém cobice as suas coisas, para que ninguém adultere contra você. É uma proteção, é um cerco de proteção de Deus. E encontramos também esse mesmo cerco em relação a Deus. Ama teu Deus sobre todas as coisas. Às vezes, as pessoas trocam sua vida por uma bobagem. Satanás oferece um chocolatinho e as pessoas trocam a sua liberdade por um vício. Oferece um pequeno pecado, um pequeno prazer, e lá vão as pequenas ovelhas do Senhor, os filhos de Deus, ao aprisco de Satanás. Bom, para este cuidado é que Deus disse: cuidem, guardem os mandamentos, tenham temor por mim. O temor que Deus quer de nós, ele é um temor, como está lá também no Apocalipse, de uma veneração, de uma deferência, de uma obediência, de uma reverência por um ato que nos conduz a isso, porque estarmos maravilhados com as obras de Deus. Vamos continuar a leitura dos versos da Bíblia que falam sobre esse assunto, e aqui leio Efésios 2, versos 1 a 10. Vocês estavam mortos em suas transgressões e pecados, nos quais costumavam viver, quando seguiam o presente ordem deste mundo e o príncipe do poder do ar. Quem é o príncipe do poder do nada, do ar? É Satanás. E nós estávamos obstinados, seguindo esse príncipe do mal. Aqui, então, na nova ordem, na ordem mundial. Essa nova ordem mundial tão apregoada, que está criando leis, seguindo as orientações da besta. Ela está cuidando em trocar os tempos e a lei. São os servos de Satanás, o próprio dragão Satanás, orientando a besta do Apocalipse a trocar os tempos e a lei, e a trocar a vontade que Deus colocou em você por uma vontade que Satanás quer para te escravizar. Veja, deste mundo e o príncipe do poder do ar, o espírito que agora está atuando nos que vivem na desobediência. Anteriormente, todos nós também vivíamos entre eles, satisfazendo as vontades da nossa carne, seguindo seus desejos e pensamentos. Como os outros, éramos como natureza merecedores da ira. Merecedores da ira de Deus, porque seguimos as provações, as tentações da carne e éramos subservientes, escravos dela. Todavia, Deus, que é rico em misericórdia, pelo grande amor com que nos amou, deu-nos vida com Cristo. Quando ainda estávamos mortos em transgressões, pela graça, vocês são salvos. Foi de graça, é uma atitude que vem pela graça que somos salvos e não por méritos, não porque somos bonzinhos e obedientes, mas porque Deus nos alcançou isso. Deus nos ressuscitou, diz no verso 6, com Cristo, e com ele nos fez assentar nos lugares celestiais, em Cristo Jesus, para mostrar nas eras que hão de vir as incomparáveis riquezas da sua graça, demonstrada em sua bondade para conosco em Cristo Jesus. Pois vocês são salvos pela graça, por meio da fé. A isto não vem de vocês, é dom de Deus. Não por obras, para que ninguém se glorie, porque somos criação de Deus, realizada em Cristo Jesus, para fazermos boas obras, as quais Deus preparou antes para nós as praticarmos. Veja,
isto fazemos como testemunho para as gerações futuras, porque pela eternidade nós daremos testemunho da graça de Jesus e como ele fez em nós, operou em nós a transformação para sermos vitoriosos. Portanto, lembre-se que anteriormente vocês eram gentios como de nascimento, chamados da incircuncisão para a circuncisão feita pelo corpo dos humanos. Naquela época, vocês estavam sem Cristo, separados da comunidade de Israel, sendo estrangeiros entre as alianças da promessa, sem esperança e sem Deus no mundo. Mas agora, em Cristo Jesus, vocês estão longe, foram aproximados mediante o sangue de Cristo. Você que estava longe, que estava no pecado, foi aproximado da salvação através de Jesus Cristo. É o que diz Apocalipse 14, versos 6 e 7. Veja, então vi outro anjo que voava pelo céu e tinha na mão o evangelho eterno para proclamar aos que habitam na terra, toda nação, tribo, língua e povo. Ele disse em alta voz: temam a Deus e glorifiquem-no, pois chegou a hora do seu juízo. Adorem aquele que fez os céus, a terra, o mar e a fonte das águas. O dono de todas as coisas é aquele a quem também devemos adorar e estar na sua presença com amor e reverência. Deuteronômio capítulo 5, verso 15, para terminarmos a nossa programação, lemos aqui. 5, verso 15. Lembra-te de que fostes escravo no Egito e que o Senhor, o teu Deus, te tirou de lá com mão poderosa e com braço forte. Por isso o Senhor, teu Deus, te ordenou que guardes o dia do sábado. Honra teu pai e tua mãe, como ordenou o Senhor, e assim segue dando a ordem dos mandamentos. Você foi tirado da escravidão do pecado, do mundo do Egito, onde você era escravo do mal, escravo de Satanás, para ser livre, completamente livre e uma testemunha de Jesus. O programa Vem Entende vai ao ar todos os dias e te convido a seguir a nossa programação. Toca o sininho, dá o alerta para que você seja avisado. Ao tocar o sininho e seguir a programação, você é avisado dos programas. Mais que isso, você dá relevância e os meios de comunicação vão entender que esse programa é importante para outras pessoas. Aliás, você mesmo pode compartilhar esse programa, além de curtir. Tudo isso faz com que a nossa página, vá lá na página, curta, compartilhe. Se você puser Vem Entende no Google ou sustenido Vem Entende, você vai ser dirigido automaticamente para um dos nossos meios de comunicação e vai assistir diariamente Vem Entende. Que Deus te abençoe e muito. Mas antes de terminar, vamos orar? Senhor Deus, ao contemplarmos as tuas maravilhas, estarmos estudando a tua palavra, nós compreendemos o seu amor e a tua grandeza, e a principal grandeza foi o teu ato de amor em se ocupar conosco da nossa salvação, da nossa restauração. Muito obrigado, Pai do céu, por todo o amor, por Jesus Cristo, pelo seu sacrifício e pelo Santo Espírito que nos ilumina ao compreender a tua palavra. Por falar nisso, não deixe que nos afastemos da tua palavra, mas que nós tenhamos plena compreensão e não sejamos desviados pelos falsos cristos, os falsos mestres que trocam a tua palavra por ensinos vãos. Abençoa todos que estão participando, todos que estão assistindo, todos os amigos dessas pessoas, que sejam abençoadas por elas mesmas e por o Senhor, pelo seu poder, em nome de Jesus. Amém. Então, que Deus te abençoe e muito, e aguardo você amanhã. Vem Entende.